presidente. Bom dia, então, conselheiros, conselheiras. Vamos dar início à nossa reunião do mês de março, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Nós estamos iniciando essa reunião, a primeira reunião em que eu assumo a presidência da turma, no lugar do conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, que foi designado como presidente da segunda Câmara. Então, desejando a todos, desde logo, uma excelente reunião, que nós mantenhamos, né, o sucesso, a receita de sucesso que foi deixada pelo presidente, que nos deixou, né, desde logo manifestando o agradecimento a ele, rendendo as homenagens aí pelo trabalho desenvolvido, e que realmente tenhamos sucesso nessa empreitada. A turma vai estar composta pelo conselheiro Ricardo Marozzi, Gustavo Fonseca, Andréa Mourão, Flávio Machado, Cleucio Nunes, Sérgio Abelson e Fabiano. O Sérgio Abelson, conselheiro suplente, que vai estar substituindo justamente a vaga ainda não preenchida do conselheiro Luiz Tadeu Matosinho. Teremos o apoio também da DIPAGE, por meio da Fabiana aí durante o dia de hoje. Nós vamos iniciar pelas sustentações orais. Nós temos 3 processos com sustentação oral: o processo número 9, o item 9 da pauta, o item 11, que é um processo paradigma do item 12, e os itens 14 e 15, na verdade, mas que são mesmo contribuinte, mesmo patrono. Certo? Então, desde lá eu consulto a Fabiana se todos os patronos estão na sala, e aí poderia já chamar só antes de fazer aquela nossa saudação tradicional e abrir o microfone um pouco, então saudando, individualmente, primeiramente, o conselheiro Ricardo, bom dia. Bom dia, colegas, bom dia, conselheiros. Primeiro, parabenizando aí o nosso presidente pela posse, vamos dizer assim, das funções, primeira sessão de julgamento, e desejando sorte para que tudo corra bem, e tendo a certeza que nós vamos manter o alto nível dos nossos trabalhos. Bom dia, conselheiro Gustavo. Bom dia, presidente. Eu aproveito as palavras do Ricardinho e também te congratulo pela posse agora prática do cargo. Então, um bom dia aos meus colegas e uma boa sorte nessa sessão. O conselheiro Ricardo também está sendo empossado, como presidente substituto, tomando posse verdade. Parabéns também. Bom dia, conselheira Andréa. Bom dia, presidente. Eu gostaria de parabenizá-lo por essa estreia como presidente desta turma, e gostaria de registrar que está fazendo um ano que eu participei pela primeira vez como conselheira no CARF, 12 meses de muito aprendizado, de crescimento pessoal, e considero que é um privilégio fazer parte dessa turma que prima pela busca da excelência dos seus votos. Bom dia a todos. Bom dia, conselheiro Flávio. Bom dia a todos. Paulo, feliz com a sua nomeação, tranquilo com a sua nomeação. Acho que a gente perde o Matosinho, mas ganha muito com a sua entrada aí na presidência. Tenho certeza que diminuir a qualidade a gente não vai, não. A gente só tem a ganhar com a sua presidência. Então, fico feliz com essa nomeação e vamos em frente. Vamos lá. Bom dia, conselheiro Cleucio. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, me juntar aos demais colegas que já cumprimentaram o conselheiro Paulo pela sua nomeação como presidente da nossa turma. Eu acho que nós todos estamos muito felizes realmente com isso. Desejar muito sucesso, o sucesso acho que é o resultado da competência, a competência não lhe falta, de modo que é merecidíssima essa nomeação. Cumprimentar também o conselheiro Ricardo, pela vice-presidência,
meus parabéns. Cumprimento muito especial ao conselheiro Sérgio Abelson, que conheço agora nesta sessão. Parabéns também, Andréia, por um ano de CARF, e espero que tenhamos um bom trabalho. Isso aí. Bom dia, conselheiro Sérgio. Bom dia, presidente Paulo. Primeiro, parabenizá-lo pela presidência, né? Um colega já antigo, somos da mesma turma, de entrada na Receita Federal, e pela primeira vez eu tenho a oportunidade de estar com você aqui no CARF. Também é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar nessa turma. Não tive a oportunidade com o Matosinho, mas para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E obrigado a todos. Obrigado. Tenho certeza também que você vai contribuir bastante aí para o diálogo, para os julgamentos. Bom dia, finalmente, conselheira Fabiana. Bom dia a todos. Parabéns pela presidência ao Paulo, que além de guardar assim, inúmeras qualidades técnicas, eu sei, já se revelou que é um ser humano especial, o que eu acho que faz toda a diferença, né, na vida, e eu acho que foi isso que o Matosinho deixou também como legado, além de uma questão técnica. É uma pessoa de características muito especiais, e o Paulo, particularmente para mim, já vem demonstrando isso assim, em inúmeras situações. Então, tenho certeza que a condução vai seguir, sim, a linha que já vem acontecendo. Parabéns ao Ricardo também, que certamente vai nos presidir bem quando for necessário. E desejo as boas-vindas para o Sérgio Abelson, que a gente possa ter um trabalho produtivo e tranquilo na medida do possível aqui. Isso aí. Gustavo, você queria falar alguma coisa? Está fechado, seu áudio. Hoje eu estou meio fora do ar, presidente. Não tão grave quanto a Fabiana, mas eu também estou com uma situação complicada. Eu esqueci também de dar as boas-vindas ao Sérgio. Agradecer e torcer pela participação dele aí na nossa turma. Tá? Hoje realmente eu estou meio fora do ar. Tá? Obrigado. Obrigado. Bom, então vamos lá, gente. Fiquem sempre à vontade aí, comecinho de trabalho, qualquer falha aí que vocês me ajudem aí. Então, Fabiana, se você puder pedir a entrada do patrono do item 9, eu acho que é o Dr. Tiago. Ok, presidente, vem fazer a convocação. Processo da relatoria do conselheiro Ricardo Marosi, né, o contribuinte Pirelli Pneus. Registrar desde logo, né, que hoje à tarde nós teremos o julgamento dos itens 33 e 34, em que eu me declarei impedido, que eu atuei como autoridade lançadora. Então, nesses dois julgamentos, eu serei substituído pelo presidente substituto, o Ricardo Marosi, e a conselheira Carmen Ferreira Saraiva vai me substituir para completar o colegiado. Tá? Então, isso vai ser hoje à tarde. Bom dia, doutor Tiago. Acho que o seu microfone está fechado. Bom dia a todos. Nós vamos começar pelo item 9 da pauta, né, o processo da Pirelli Pneus, que é o senhor patrono. O conselheiro Ricardo vai fazer a leitura do relatório e logo em seguida eu passo a palavra para o senhor. Tá? Peço só que deixe o microfone fechado durante a leitura do relatório. Conselheiro Ricardo, com a palavra. Ok, obrigado, presidente. Bom, vamos lá. Bom, temos aqui uma situação de PERC, pedido de conhecimento de benefício fiscal, em que o despacho decisório da unidade de origem deferiu ou indeferiu
ele era relativo ao exercício de 99, sob o fundamento de ter a contribuinte retificado a declaração fora do exercício de competência, alterando valores que formavam a base de cálculo do incentivo e da existência de débitos relativos a tributos e contribuições federais. Basicamente, foram essas as alegações para indeferimento. Em suas razões de defesa, a interessada informou que o ato declaratório 26 de 85 não tem poder de impedir o exercício legalmente constituído de um contribuinte apresentar a qualquer tempo a declaração de rendimentos retificadora, motivo pelo qual é absolutamente ilegal a exigência prescrita naquele instrumento normativo. Que a formulação da DIPJ retificadora configura-se como exercício de um direito do contribuinte, consoante a autorização conferida pela IN 16699, que dispõe expressamente sobre a retificação da DIPJ, que não é razoável conceder a faculdade do contribuinte retificar as informações contidas na declaração a qualquer tempo, e, ao mesmo tempo, ao exercê-la, o sujeito passivo é punido com seu impedimento ao gozo do benefício fiscal e a consequente emissão dos devidos certificados de incentivos fiscais. Que a contribuinte apurou o imposto de renda relativo ao ano de 98 com a entrega da DIPJ correspondente no prazo legal, assinalando no campo específico sua opção por investimentos fiscais em favor do FINAM, no montante aí de 262 mil aproximadamente. Verifica-se que nem o fundo, nem o erário sofreram qualquer perdas com as alterações perpetradas pela DIPJ retificadora, uma vez que a opção pelo investimento fora mantida, apenas ocorrendo uma readequação do seu valor, com a consequente redução de valor na ínfima quantia de R$36 mil aproximadamente. Bom, a DRJ ela indeferiu com os fundamentos de que o momento que deve ser comprovada a regularidade fiscal pelo sujeito passivo com vistas ao gozo do benefício é a data da apresentação da declaração do DRPJ correspondente ao exercício na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos fundos de investimento correspondentes, que perde o direito à opção pela aplicação em fundo de investimento o contribuinte que entregar a declaração retificadora fora do exercício de competência cujas modificações introduzidas na determinação da base de cálculo do imposto provocaram alteração na base de cálculo do incentivo fiscal. Bom, cumpre esclarecer que a decisão recorrida constatou que, no caso concreto, os débitos que o contribuinte possuía no momento da opção, ou seja, a entrega da DIPJ original, estavam com a exigibilidade suspensa. Por isso, considerou ilegítimo o indeferimento do PEC com base na existência posterior de débitos. Foi, portanto, com fundamento na apresentação da DIPJ retificadora após o exercício da competência, ocorrência número 11 da norma de execução, SRF Corate Cosite 2 de 2001, que se decidiu pela manutenção do indeferimento do PEC. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente reforça sua argumentação a favor do usufruto do incentivo, mesmo se apresentada a retificadora após o encerramento do exercício. É o breve relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Ricardo. Doutor Tiago, o senhor tem a palavra para até 15 minutos. Obrigado, presidente. Novamente, bom dia a todos. Hoje a sustentação oral vai ser bastante breve, porque nós temos em julgamento um caso de PEC no qual não está se debatendo a questão da regularidade fiscal. Como bem apontou o conselheiro relator, a própria DRJ já confirmou que a certificação de regularidade fiscal da empresa está ok. Então, esse não seria um ponto a ser analisado pelos senhores. O único ponto que é trazido para o julgamento de hoje é a questão de se poder entregar a retificadora da DIPJ e, mesmo assim, manter a sua opção pelo FINAM, pelos incentivos fiscais do PERC. Qual que é o ponto? Esse ponto já foi analisado algumas vezes pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nós trouxemos aqui, tanto em sede de memoriais, no recurso voluntário não, que era um recurso voluntário bastante antigo, mas em sede de memoriais já trouxemos tanto o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais de 2016, a qual atesta que, depois do advento da IN 166 de 99, a retificadora, a DIPJ retificadora, passou a ter a mesma natureza jurídica da DIPJ original, não sendo crível que se elimine a possibilidade de um incentivo fiscal cuja opção foi feita na DIPJ original. Aqui há que se frisar um ponto. A opção pelo FINAM, aqui pelo benefício fiscal do FINAM, ela não foi colocada somente na retificadora. A opção já constava de sua DIPJ original e na retificadora manteve-se a opção.
Essa norma que pretendia indeferir os pedidos de usufruto de benefício fiscal após a retificadora, ela estava num contexto anterior à IN 166 de 99. Qual que era o contexto? O ato declaratório de 1985, o ato declaratório 26 de 85, ele determinava que, havendo a retificação da declaração, essa retificação extinguiria o direito ao usufruto do benefício fiscal. Com o advento da IN 166 de 99, a DIPJ retificadora passou a ter a mesma natureza e substitui integralmente a DIPJ original, não havendo qualquer motivo pelo qual se extinga um incentivo fiscal, uma vez que essa DIPJ nova ela possui a mesma natureza. A matéria, quando foi analisada pela Câmara Superior em 2016, trouxe também um julgado feito em março do ano passado, em março de 2020, pela primeira turma dessa terceira Câmara, no qual foi cotejado e verificado o ordenamento jurídico para verificar se haveria norma cogente e suficiente para extinguir o incentivo fiscal quando da apresentação da DIPJ retificadora. A turma decidiu, em 12 de março de 2020, a primeira turma desta mesma terceira Câmara, que não há uma norma vigente que determine a cassação do incentivo fiscal tão somente pelo fundamento de que houve a apresentação da DIPJ retificadora. Essa análise foi feita conjuntamente da seguinte maneira: analisando o artigo 60 da Lei 9069 de 95, percebe-se que ali se traz tão somente o requisito de comprovação da regularidade fiscal, ou seja, o requisito de não permanência do incentivo fiscal após a entrega de uma declaração retificadora, ele só veio por um ato infralegal, que foi o ato declaratório 26 de 85. Tendo em vista que esse ato declaratório está em dissonância absoluta com a IN 166 de 99 e as medidas que a sucederam, né, pois até hoje a MP 2189, dígito 49/01, ela preceitua que a DIPJ retificadora ela possui a mesmíssima natureza da DIPJ original. Sendo assim, tendo em vista que no artigo 60 da 9069 de 95 não se exige ou não obsta a permanência do incentivo, tendo por base a entrega de uma DIPJ retificadora, constata-se que não há norma legal que impeça a manutenção desse benefício. Ou seja, a mera entrega de uma DIPJ retificadora jamais poderia obstar o usufruto do benefício ao FINAM, como pretende a DRJ a manutenção. Destaco aqui que a matéria foi, novamente, somente que a matéria já foi objeto por diversas vezes da Câmara Superior, que sinalizou nesse sentido haver um conflito de normas entre o ato declaratório e a IN 166 de 99, dando prevalência à IN, tendo em vista que a DIPJ retificadora possui a mesma natureza da original. Sendo assim, tendo em vista que a matéria já foi decidida por diversas vezes por essa mesma Câmara e pela Câmara Superior, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato que seja necessário. Muito obrigado, presidente. Alguém tem alguma dúvida para o patrono esclarecer? Não? Então, o senhor Ricardo pode passar para o voto. Ok. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Como relatado, a instância quo superou o fundamento da irregularidade fiscal porque constatou que os débitos existentes no momento em que considerou apropriado para a sua comprovação estavam com a exigibilidade suspensa. Independentemente das razões que motivaram essa decisão, importa notar que o seu resultado não seria diferente nesta casa em virtude do entendimento formulado na súmula CARF número 37, que eu reproduzo. Por sua vez, a questão da apresentação de declaração retificadora após o exercício da opção já foi enfrentada, a meu ver, com absoluta correção pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, vê-se neste sentido o Acórdão 9101-2339, de 5 de maio de 2016, decidido de forma unânime. Eu acredito que seja o que o patrono mencionou. A sua emenda diz: o artigo 60 da Lei 9.069, de 95, exige tão somente a prova da regularidade fiscal, em que pese a existência de
regulação infralegal. Ela não tem o condão de impedir a concessão de benefícios, especialmente após a emissão da IN 166 de 99. Ao analisar o pleito do recurso especial da Fazenda Nacional, o ilustre conselheiro Rafael Vidal de Araújo assim se pronunciou sobre o assunto. Bom, se vocês entenderem que eu devo ler, até porque deve ser um tema novo, não sei se é tema novo aqui na turma, não me lembro disso. Vocês entendem que eu gostariam que eu lesse? Está todo mundo tranquilo. De fato, eu acho que é a primeira vez que a gente enfrenta essa matéria, mas aparentemente não questão. Eu vou tocar no ponto aqui que eu vou depois fazer referência em seguida, que é o seguinte. O ato declaratório, o próprio patrono falou que o ato declaratório normativo 26 de 85 da tributação, né, CST, antiga CST, por sua vez, foi editado num contexto legal que só previa o exercício da opção através de declaração de rendimentos, diferentemente da legislação atual, que possibilita exercer a opção também por meio de pagamento efetuado sob código específico, como ocorreu no presente caso. Também é importante destacar que, a partir da IN 166, a declaração retificadora passou a ter a mesma natureza de declaração original, substituindo integralmente, de modo que a retificação da DPJ, por si só, não poderia implicar em perda total do incentivo cuja opção foi realizada no momento oportuno. Foi o que o patrono falou. Junto-se a isso, o fato de despacho decisório da delegacia que examinou o PEC não ter demonstrado nenhum prejuízo efetivo ao fisco em razão da retificação da DPJ. E aí, um ponto que vai ser importante, porque eu vou trazer os fatos do nosso processo para o entendimento que está nesse parágrafo seguinte. A transcrição das telas de consulta das DPJ, que consta do referido despacho decisório, indica apenas que houve redução da base de cálculo dos incentivos fiscais, lá de valor 78 milhões para 76 milhões, e que, em consequência disso, também houve redução do valor do FINOR, de 9 milhões e 300 para 9 milhões e 100, mais ou menos. Mantido o mesmo percentual para a apuração do incentivo, que no caso lá era 12%. O limite de 12% para o cálculo do incentivo continuou sendo observado, e a alteração do valor do FINOR foi mera decorrência da alteração do valor do IRPJ a pagar, que é a base de cálculo do incentivo. E aí eu passo já no trecho final do meu voto, que eu trago essa questão fática do nosso caso, onde verifica-se a mesma lógica. Houve redução da base de cálculo dos incentivos fiscais de aqui 7 milhões, aproximadamente, para 6.800, e, em consequência disso, também houve redução do valor do FINAM de 1.200.000 para 60 para 1.226.000, mantido o mesmo percentual para a apuração do incentivo aqui, no caso, 18%. O limite de 18% continuou sendo observado, e a alteração do FINAM foi mera decorrência da alteração do valor do IRPJ a pagar, que é a base de cálculo do incentivo. A unidade de origem, já tendo conhecimento da DRPJ retificadora, poderia simplesmente fazer os ajustes devidos para a emissão do certificado. Há, portanto, que se dá guarida à pretensão recursal pelo exposto oriento do meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. O relator está dando provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Gustavo. Com o relator, presidente. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Conselheiro Flávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Cleilson. Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, presidente. Conselheira Fabiana. Também acompanho o relator. O colegiado, por unanimidade de votos, só notar aqui, acorda o colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator, né, registrada a sustentação oral feita pelo patrono, doutor Tiago. Doutor Tiago. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, bom dia. Até mais. Então, nós temos outra sustentação oral também da relatoria do conselheiro Ricardo, que são os itens 11 e 12 da pauta, mas, na verdade, o item 11 é o processo paradigma do item 12. Né? Então, eu peço para o apoio e a entrada do doutor Leandro, eu acredito, na sala. Quem fazer a convocação, presidente? Obrigado.
patrono convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, presidente, senhoras, senhores. Prazer em revê-los com saúde. Bom dia, doutor Leandro. Vamos fazer o julgamento dos itens 11 e 12 da pauta, né, do recorrente... Recorrente Banco Santander. Na verdade, doutor Leandro, o item 11 ele é um processo paradigma, né, do item 12. Então, na verdade, o julgamento vai ser feito apenas no item 11 e esse julgamento, o resultado será replicado no item 12. Certo? Eu vou abrir a palavra para o conselheiro Ricardo Marozzi fazer a leitura do relatório e logo em seguida eu passo a palavra para o senhor. Eu peço só que deixe o microfone fechado durante a leitura do relatório. Conselheiro Ricardo, com a palavra. Obrigado, presidente. É mais um caso de PERC que foi definido na unidade de origem, que acho que os pontos são um pouco mais complicados, mas vamos enfrentá-los. Vamos lá. O direito consubstanciado no referido PERC, relativo ao ano de 2002, não foi inicialmente reconhecido sob o argumento de que havia débitos pendentes. Conformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente com a mesma motivação. Foi apresentado, então, recurso voluntário que restou parcialmente provido, afastando-se a preliminar de irregularidade fiscal e determinando-se o retorno do processo à unidade de origem para análise do mérito. Desta feita, foi proferido despacho decisório e definido novamente o PERC. A DRF identificou na DIPJ apresentada pelo contribuinte que a sua participação no capital votante do Banespa é de 0,22%, ou seja, percentual insuficiente para satisfazer a regra do dispositivo legal invocado, que era o artigo 9 da Lei 167/91. Além disso, constatou que os documentos apresentados indicam que ele não possui projeto próprio nas regiões incentivadas. Em sua nova manifestação de inconformidade, o interessado alegou que, quanto ao FINAM, exerceu sua opção na qualidade de integrante do grupo de empresas coligadas Santander, no qual está também o Banespa, que, por sua vez, detém participação direta no capital votante da Evadim Indústrias Amazônia, S.A., no percentual de 5%, e, em conjunto com a Evadim Holding Limitada, detém mais de 51% da Evadim Amazônia. Por sua vez, a Evadim Amazônia é titular de empreendimento nos termos do artigo 9º da Lei 8.167, conforme atesta uma resolução, de número 9268, emitida pela Superintendência, pela Sudan, antiga Sudan, não sei se ainda existe, acho que sim, em 14/12/99. Tal empreendimento foi reconhecido pela Sudan como estruturador para o desenvolvimento regional. Invoca o parecer normativo CST 5475 para concluir que, à época do exercício da opção, estava caracterizado o grupo de empresas ligadas entre a impugnante e o Banespa, uma vez que ambas eram controladas indiretamente por Banco Santander Central Hispano. E quanto ao FINOR, as alegações foram de que também preenche os requisitos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 8.167, na qualidade de integrante do grupo de empresas coligadas Santander, dentro da qual também o Banespa, que por sua vez detém participação direta no capital votante da Primo Skin Cariol do Nordeste, no percentual de 10,03%, e em conjunto com o Skin Cariol Participações e Representações S.A., detém mais de 51% de Primos Cariol Nordeste. A Primos Skin Cariol Nordeste é sociedade titular de empreendimento, nos termos do artigo 9º da Lei 8.167, conforme resolução 11.113, emitida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento em 31/10/97, com caráter de interesse para o desenvolvimento do Nordeste. O empreendimento de titularidade da Primos Cariol do Nordeste foi reconhecido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento como estruturador para o desenvolvimento regional. E em relação às participações detidas no capital votante da Primos Cariol do Nordeste, o grupo de empresas coligadas Santander detém 10,03% das ações com direito a voto, adquiridas em 26 de junho de 2000.
A DRJ, no entanto, denegou o pleito, afirmando que a aplicação no fundo fica assegurada até o final do prazo previsto para a implantação do projeto, desde que a pessoa jurídica tenha exercido o direito até 2 de maio de 2001 e o projeto esteja em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogramas aprovados. Vamos esclarecer que os fundamentos que motivaram essa decisão foram assim resumidos pela própria recorrente. A. Relativamente ao FINAM, suposta ausência de comprovação da participação em empreendimentos considerados estruturadores para o desenvolvimento regional e aprovados pelo Poder Executivo até 2 de março de 2001. B. Relativamente ao FINOR, que a resolução 11.113, emitida pela SUDEM, não seria suficiente a demonstrar o enquadramento do empreendimento no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 8.167. E C. Relativamente a ambos os empreendimentos, não teria sido comprovada, aspas, a situação de regularidade e o cumprimento dos requisitos previstos dos cronogramas aprovados, fecha aspas. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde, além de repetir as alegações contidas na sua manifestação de conformidade, acrescenta os seguintes argumentos. 1. Nulidade do acordo recorrido pela inovação na fundamentação do interferimento do PEC. 2. Sendo o projeto desenvolvido por Evadim Amazônia exatamente aquele definido no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 8.167, isto é, estruturador para o desenvolvimento regional, é inconteste que o limite mínimo do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas a si aplicável não é de 20%, mas de 5%. Transcreve extratos das DPJ de empresas do grupo para provar a sua coligação com o Banespa, uma vez que ambas eram controladas indiretamente pelo Banco Santander Central Hispano, enquadrando-se desta forma na definição do artigo 9º da Lei 8.167. 4. A própria Receita Federal, em um outro acordo da DRJ São Paulo, reconheceu a pertinência da referida coligação. 5. Para fins de investimentos relativos ao FINAM, a fabricação de celulares está compreendida entre as atividades de interesse de desenvolvimento regional, conforme previsto na Resolução 7.077/91, à época da regulamentação dos incentivos fiscais regionais. 6. Questões relativas à regularidade do empreendimento, tanto no caso do FINAM quanto do FINOR, tal como alegado pela decisão recorrida, jamais foram suscitadas pela unidade de origem, de modo que só esta circunstância já caracteriza a sua regularidade, não lhe cabendo trazer nenhuma prova nesse sentido. 7. O item 3 da Resolução MPO número 11.113, emitida pelo próprio Poder Executivo, consigna expressamente o enquadramento do projeto no artigo 9º da Lei 8.167. 8. A DRJ alega ausência de comprovação do cumprimento do parágrafo 4º daquele artigo, mas não afirma que deveria ser apresentado para comprovar essa condição. 9. O mesmo acordo da DRJ, que reconheceu a pertinência da sua coligação com o Banespa, foi aplicado em feito referente ao FINOR, absolutamente similar ao presente, isto é, envolvendo a mesma sociedade titular do empreendimento, a Primos Quincariol do Nordeste, e o mesmo ano calendário 2002. É o relatório. Obrigado, conselheiro Ricardo. Doutor Leandro, o senhor tem a palavra por 15 minutos, até 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Renovo aqui a minha satisfação em vê-las e vê-los com saúde. Faço votos que suas famílias também estejam bem e assim permaneçam. Bom, o caso, como colocado pelo doutor Ricardo, é de PERC, que parece ser algo simples. A matéria mais conhecida de PERC é regularidade fiscal. Isso aconteceu nesse processo, ele veio até o CARF reconheceu a regularidade fiscal, ele volta para a análise, então os casos voltam para a análise da delegacia de origem, e a delegacia de origem, então, apõe um novo fundamento para o indeferimento do PERC. Dadas as peculiaridades, eu vou pedir a gentileza de compartilhar aqui a minha tela e apresentar o memorial que nós enviamos também para as senhoras e para os senhores. Conseguem enxergar, por favor? Sim? Tá ótimo. Muito obrigado. No entanto, eu posso resumir de uma forma, tentar resumir de uma forma bastante objetiva na seguinte linha. A Receita Federal, quando faz a análise do enquadramento do caso, né, do PERC, no artigo 9º da Lei 8.167 de 91, a Receita faz apenas uma pergunta ao FINAM e ao FINOR. A pergunta é a seguinte: esse contribuinte tem participação societária direta
em sociedade que detém um empreendimento incentivado? Essa é a única pergunta que a Receita Federal faz. E a resposta do FINAM e do FINOR tende a ser objetiva em sim ou não. Tem participação ou não tem participação? E a resposta nesses dois casos foi negativa. Olha, o contribuinte aqui não tem participação. E no FINAM ele até fala que tem 0,22%. No entanto, é aqui, prezadas conselheiras, senhores conselheiros, que está o equívoco. Por quê? Porque o próprio artigo 9º, e nós vamos abordar isso aqui mais adiante, ele prevê não só a participação isolada, a participação societária direta e isolada em empresa incentivada, mas também a participação conjunta com empresas coligadas. E essa participação conjunta é que não está no mapa da Receita Federal e nem no mapa do FINAM, ou seja, o FINAM, FINOR, eles não têm a informação, a fotografia que mostre essa participação conjunta. Então, invariavelmente, embora esteja previsto no artigo 9º como uma hipótese, tá? Então, essa hipótese, invariavelmente, gera o quê? Indeferimento do PERC. Então, é por isso que nós, inclusive mais adiante, mostramos que em 3 casos houve decisão favorável para o grupo empresarial em empresas que estavam na mesma situação aqui da recorrente. E num 3º caso, a própria DEINF analisou e deferiu. Por quê? Porque foi após justamente essa sequência de decisões de DRJ. Então, o caso aqui é de prova, primeiro, daí que eu vou me estender para falar também do FINOR, apesar de o FINAM ser o paradigma, então nós precisamos entrar no caso do FINOR também, porque ele tem esses detalhes, e caso as senhoras e os senhores não se convençam ou entendam que é muito complexa a análise, o que aqui nessa instância, o que se pede é a conversão em diligência para de uma primeira vez, nesses autos, a delegacia de origem analisar a participação conjunta, tá? E não se limitar à participação isolada. Pois bem, sigamos em frente aqui. A preliminar de nulidade do acórdão, a DRJ, é o fato de funda-se no argumento de que a DRJ não se manifestou justamente sobre a comprovação da relação da recorrente com o Banespa, que forma a participação de 51% do capital votante das empresas coligadas Santander na sociedade incentivada, seja para o FINAM, seja para o FINOR. Vejam, aqui em relação ao FINAM, que aqui do lado esquerdo, o indeferimento do PERC se deu por um único motivo. A recorrente participa da empresa CNPJ tal, que é Banespa, né, com 0,22%, insuficiente para satisfazer a regra acima. Qual regra? Do artigo 9º da 8167. Mas essa análise, como eu disse no início, é uma participação direta. Ele não fez análise de participação conjunta. Bom, e aí a DRJ vai mudar o argumento para falar, olha, não foi apresentada, agora estou do lado direito da tela, a aprovação do empreendimento. Logo, não tem como comprovar o seu enquadramento no artigo 9º. E aí vai além, para falar, olha, a resolução juntada aqui da SUDENE, que trata do FINOR, né, não é suficiente para enquadrar o empreendimento. Vejam, os senhores e as senhoras, que não houve essa abordagem no despacho. Apesar disso, nós enfrentamos no recurso, e aqui eu também trarei para ficar claro o ponto. Então, aqui só aponto que não cabe à DRJ alterar o fundamento, logo, temos que nos ater àquele fundamento da delegacia de origem para a solução da lide. Bom, em relação ao FINAM, como dito, a recorrente integra o grupo de empresas coligadas Santander, que tem como coligada também o Banespa. E qual que é o motivo da coligação? O controle comum sob o Banco Santander Central Hispano. Aqui eu transcrevo o artigo 9º para que fique clara essas duas hipóteses, tanto a participação direta como a de participação conjunta. Vejam, as agências de desenvolvimento regional, os bancos operadores, assegurarão as pessoas, ou as pessoas jurídicas, então, primeira situação, ou grupos de empresas coligadas, segunda situação, que, isolada ou conjuntamente, então vejam, senhores, que aqui ele traz a participação isolada e a participação conjunta
conjunta como hipóteses distintas, que detenham pelo menos 51% do capital votante de sociedade titular do empreendimento, a aplicação de recursos equivalentes a 70% do valor das opções. E aí lá no parágrafo 4º, que ele vai falar das empresas, ele vai falar do desenvolvimento estruturador, ele fala: o limite de que trata este artigo será de 5%. Para que hipótese? Para a participação conjunta. Então é por isso que não se aplica no caso concreto, primeiro, o limite mínimo de participação de 20%, ali previsto no parágrafo 2º, mais o limite de 5%, dado o enquadramento nessa hipótese específica do artigo 1º da 9808, que é específico para empreendimentos considerados estruturadores para o desenvolvimento regional. Pois bem, aqui vamos adiante para ficar mais claro o que eu estou tentando aqui falar. Quando eu falo empresas coligadas Santander, são essas empresas que estão aqui dentro dessa bola, desse círculo. Vejam, as senhoras e os senhores, o Banco Santander aqui e o Banespa aqui, ambas debaixo do Banco Santander Central Hispano. Então, está claro que elas são coligadas. Vejam que elas participam de 5%. Esse grupo, esse conjunto de empresas coligadas, participa em 5% da Evadim. E da Evadim Indústria Amazônia, que é a sociedade titular do empreendimento. E a Evadim Holding Limitada participa com 60%. Vejam, então, que ambas detêm mais de 51% do capital votante, 1. E 2, de forma isolada, o grupo de empresas coligadas detém 5% do capital da sociedade titular do empreendimento. É essa análise, prezadas conselheiras, senhores conselheiros, que não foi feita pela origem e que, nesse caso concreto, e nas vezes em que foi feita, foi deferido o pedido. Tá? Eu vou colocar isso mais adiante. Como já colocado pelo Dr. Ricardo, essa relação de coligação ela está amparada na DIPJ, que mostra empresa a empresa a teia, né, de participação societária. Não vou aqui entrar no detalhe para não cansá-los. Aqui trago também uma imagem da resolução da própria Sudam, que afirma, não é a parte que afirma, mas a própria Sudam, se trata de um projeto que se enquadra nos artigos 5º e 9º da 8167, vejam aqui a parte final dessa resolução da Sudam, ou seja, enquadra então o caso concreto no artigo 9º, parágrafo 4º da 8167, motivando então o percentual em 5% e não a 20%, tá? E esse é o único documento que existe, não há outro documento que a Sudam emite para confirmar, né, o enquadramento, a natureza do empreendimento incentivado. Tanto que nos casos em que houve deferimento, também a Receita Federal se pautou nesse documento. Aqui, enfim, apenas trazemos aí a questão da participação societária, mas também não vou aqui gastar o tempo das senhoras e dos senhores, e com isso mostramos aqui de uma forma aberta o artigo 9º, um ou mais grupos de empresas coligadas com outras pessoas jurídicas que em conjunto detenham 51% do capital votante. Aqui o que eu fiz, basicamente? Eu abri o artigo 9º e nas diferentes regras que ele contém, para mostrar qual é o enquadramento, que é esse enquadramento aqui em verde. Também trazemos aqui o PN 5475, que fala da expressão participação conjunta de empresas coligadas. Vejam, lá em 1975, mostrando que sim, há essa previsão no dispositivo legal. Então, vou aqui para a conclusão direta para mostrar que, em relação ao FINAM, está comprovado nos autos que, a Receita Federal não analisou o caso como deveria, porque é participação conjunta. E 2, tanto o empreendimento ele é incentivado à luz do artigo 9º da Lei 8167, como o caso concreto se enquadra em empresas coligadas. E aí vamos, de forma bem célere, para a situação do FINOR, que tem muitas semelhanças. Primeiro, aqui vamos ter também a participação do grupo, ou melhor, a participação societária considerada a participação conjunta do grupo de empresas, tá? E aqui a diferença é que o Banespa, que lá detinha 5%, aqui detém 10%. Então, quando a gente vai olhar o requisito dos 5%, aqui está mais do que comprovado
o enquadramento. A Primo Skin Cariol possuía 45% do capital votante da empresa incentivada, então 45 mais 10, 55, supera os 51% do capital votante. Também trago a resolução aqui da SUDENE, afirmando o enquadramento desse projeto no artigo 9º. Vejam, senhores, aqui, e as senhoras, a participação de recurso, por se tratar de empreendimento enquadrado no artigo 9º, é a SUDENE que fala isso, e como eu disse, a única prova que existe, que se pode requisitar é essa, então também existe aqui, e trago, então, chegamos finalmente nas decisões da Receita Federal e da DRJ. Veja, a própria DEINF reconheceu que a Primo Skin Cariol é sociedade titular de empreendimento, vejam aqui, e aqui num outro processo, apenas para deixar claro, que enquanto no caso concreto foi dito que não está provado que é uma sociedade incentivada, a própria Receita Federal, em outro processo, afirma que ela é uma sociedade incentivada. E entrou aqui, por fim, nas 3 decisões favoráveis. Então, aqui nós estamos falando no calendário de 2002, no caso concreto. Eu trago primeiro uma decisão para o Banco Santander Brasil, em relação ao Banco Finor, para o ano calendário de 2003, em que a própria Receita Federal reconheceu o enquadramento em função do próprio artigo 9º. Isso é importante. Aqui eu não trago uma decisão de regularidade fiscal, tá? Não tento induzir-los a erro, não. Eu trago uma decisão de enquadramento no artigo 9º. Vejam aqui, ó. Sem efeito opções para o Finor do contribuinte não enquadrado no artigo 9º. Esse foi o motivo do indeferimento. E, na sequência, então, quando o processo volta depois de uma análise de regularidade fiscal, eles, então, reconhecem enquadramento no artigo 9º. E esse é importante mostrar para os senhores, vejam, desculpa, só voltar aqui, ó, Banco Santander Brasil. No caso, vejam onde que está o banco ali envolvido no organograma. Está exatamente na posição do Banco Santander Brasil. Aqui, no caso, aquele caso é Banco Santander Meridional. Vejam a relação de coligação. O Banesp está aqui, a sociedade ali envolvida está aqui, ambas sob Banco Santander Central Hispano, com a relação de coligação e também, então, habilitados à participação conjunta no Finor e no Finan. Segundo a decisão, Banco Santander Meridional, do mesmo período, ano calendário de 2002, reconhecendo, vejam as senhoras e senhores, a DRJ agora falando, especificamente sobre enquadramento no artigo 9º da 8167. A requerente e o Banespa eram controlados direta e indiretamente pelo Banco Central Hispano, sendo, portanto, consideradas empresas coligadas nos termos do parágrafo 7º do artigo 9º. Ante o exposto, conclui-se que a requerente se enquadra no disposto no caput do 9º. E aqui trago para as senhoras e para os senhores também a posição da empresa ali envolvida, a similitude com o caso concreto. E vejam, indeferimento, ali foi o mesmo daqui, e foi revertido em DRJ. E vou, por fim, para a última decisão, que fala, olha a semelhança, naquele caso, a recorrente não fez prova da existência da resolução do seu conteúdo, e do seu conteúdo. É justamente o que aqui ficou superado por conta da prova da resolução que foi trazida em cópia no recurso voluntário. E trago aqui, ali vejo, nesse caso aqui, nesse terceiro caso, é Santander Seguros, onde ela está lá na pontinha, no lado superior esquerdo, também considerada, enquadrado no artigo 9º por conta da relação de coligação. Então, senhoras e senhores, agradeço a atenção e peço encarecidamente que o caso, pela primeira vez, seja analisado como de fato ele se mostra, ou seja, com base no enquadramento como empresas, com participação conjunta de empresas ligadas. Caso as senhoras e senhores não se convençam e considerem complexos, que, por favor, convertam em diligência para que a Receita faça o que fez em outros casos, ou seja, ateste o que o contribuinte está buscando há anos e anos nesses autos. Muito obrigado, fico à disposição. Vou parar aqui a apresentação. Obrigado, doutor Leandro. Algum esclarecimento para o patrono ou para o relator? Não, então o conselheiro Ricardo pode passar para o seu ponto. Ok. Eu peço vênia aí para o patrono, mas apesar das posições lá anteriores da Receita, a gente não tem essa vinculação com as opiniões proferidas em outros processos, mesmo que tratem de fatos próximos ou até semelhantes ao caso.
Então, vamos aqui analisar as questões para que possamos fundamentar meu voto. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Então, em sede preliminar, a empresa alega ter havido nulidade do acordo recorrido pela inovação na fundamentação do indeferimento do PERC. No seu entender, no tocante ao FINAM, a DRJ deveria se ater à questão do requisito da participação mínima de 51% do capital votante, levantado pela unidade de origem. Por sua vez, no tocante a ambos os incentivos FINAM e FINOR, pelo mesmo motivo, não se poderia também questionar a situação de regularidade e cumprimento de requisitos e cronogramas aprovados. De fato, quanto a esta última fundamentação, o questionamento da instância ACOR por si só não poderia sustentar a improcedência da manifestação de inconformidade. Isto porque a situação de regularidade e cumprimento de requisitos e cronogramas aprovados envolve produção de provas genéricas que sequer foram levantadas na unidade de origem, aventadas na unidade de origem. Por isso, tal fundamentação não pode servir de base para o deferimento do pleito da interessada. Desde já, então, ela fica afastada para esse efeito, não ensejando, entretanto, a nulidade por preterição do direito de defesa na medida em que, sob o aspecto dessa fundamentação, o mérito não será contrário ao interessado, sob o aspecto desta fundamentação. Contudo, a exigência de que a DRJ deveria se ater à questão do requisito da participação mínima de 51% do capital votante não pode prosperar. Afinal, o despacho decisório que deferiu o PERC apenas se fiou nas informações que dispunha, conforme destacado em seu item 7. E eu vou ler para os senhores. O processo está devidamente instruído, como se verifica as folhas 1 a 72, DIPJ juntadas, são nos fundos, está nas folhas 6, e contribuinte jurisdicionado por essa diligência, certidões para análise do pleito, extratos de regular processamento da IPJ e não instrui o pleito os DARFs referentes ao IRPJ. Bom, esse foi o trecho do item 7. Somente com a apresentação da manifestação de inconformidade e dos documentos que lhe foram anexados é que foi possível compreender o arranjo societário através do qual a recorrente pretendia enquadrar o seu pleito nas condições definidas no artigo 9º da Lei 8167. Foi só a partir daí que se pôde fazer as novas considerações acerca do pretendido enquadramento. E, nesse contexto, percebeu-se que a interessada não comprovou a existência do alegado empreendimento que a faria preencher as referidas condições. Trata-se, portanto, da conhecida dialética processual. Essa é a minha opinião. Seguindo, então... Desculpa, talvez faltar só o fechamento aí, né? Então, rejeito, portanto, a preliminar, alguma coisa assim. Também agora, lendo agora aqui, eu também senti essa falta. Alguém discorda? Então, conselheiro, o relator está rejeitando a preliminar de nulidade. Só concluir, para não esquecer. Pode falar, Gustavo. Presidente, eu vou deixar para proferir minha opinião depois do final do voto, mas nós temos que votar a preliminar agora? Não necessariamente, mas... Eu já me manifestei em casos, inclusive, de benefícios fiscais como esse. Eu não concordo com essa posição do Ricardo quando ele está vendo. Dialética, vamos lá. Até pelas decisões que a gente vem proferindo nos processos de compensação. Quando a gente supera uma questão óbvia, qualquer o reconhecimento do direito creditório, a gente manda voltar para a unidade de origem, para não haver supressão de instância. A questão é, se o problema da participação foi superado pelos documentos trazidos na manifestação de conformidade, ao meu ver, é claro, qualquer outro óbice que possa ser aventado, teria que ser aventado na unidade de origem. Então, para mim, a decisão correta aqui seria, da parte da DRJ, olha, não, tudo bem, a manifestação de conformidade está comprovando que a participação conjunta está atendendo ao requisito legal, mas ele não tem a prova do empreendimento. Ok, isso teria que ser levantado lá atrás. Então, caberia a DRJ tomar uma decisão como a que a gente toma normalmente aqui, porque, do contrário, o que ela está fazendo é removendo o motivo de fato do ato administrativo. Então, assim, eu já falei isso antes, só que o que não está muito claro para mim é que esse, de fato, houve uma inovação, porque me parece que essa discussão veio sendo travada, sim, desde o início. Só isso que não ficou muito claro para mim. É por isso que eu queria ouvir o Ricardo, ao restante do voto, para, de fato, gravar se houve, efetivamente, ou não, uma inovação. Entendeu? Mas essa é a minha posição a priori. Então, vamos fazer a leitura do voto inteiro, né, e, ao final, a gente vota primeiro a nulidade e depois o mérito. Ok. Vamos, então, à opção pelo FINAM.
A DRJ foi bastante clara quanto à motivação central de sua decisão no tocante à opção pelo FINAM, ou seja, a não apresentação de nenhum documento destinado a comprovar a aprovação do empreendimento apresentado. Ora, apesar de a interessada ter defendido que seu direito ao enquadramento das condições do artigo 9º da Lei 8.167 se amparava na existência de empreendimento da sua coligada Evadim Amazônia, conforme atestado pela Resolução 9268, emitida pela Sudan em 99, o fato é que a mesma não havia juntado esse documento com a sua manifestação de inconformidade. Independentemente dos argumentos invocados acerca da sua participação no grupo empresarial que detinha o patamar mínimo de 51% do capital votante naquela coligada, inexistia nos autos a prova da própria existência do empreendimento beneficiado. Pois bem, com o recurso, a interessada supriu essa deficiência ao juntar a cópia da referida resolução, no DOC 4, às folhas de 203. Nada obstante, apesar das alegações recursais, o conteúdo desse documento não é conclusivo acerca do limite mínimo estabelecido nos parágrafos 2º e 4º do artigo 9º da Lei 8.167. Para uma melhor compreensão, peço vênia para transcrever os mencionados conteúdo e dispositivo legal. Bom, o conteúdo da resolução está aí, que promulga. Bom, depois eu provavelmente vou fazer alguma menção ao texto. E o conteúdo do artigo 9º, parágrafo 2º e 4º, né, da Lei 8.167, com os destaques que eu grifei. Eu provavelmente também vou fazer referência no meu voto. Peço, então, para ler, dar sequência à leitura dos parágrafos seguintes. Como se vê, a resolução não deixa claro que o projeto possui o caráter, abre aspas, estruturador para o desenvolvimento regional, fecha aspas, que poderia reduzir o limite mínimo para 5%, conforme previsto no parágrafo 4º, que é justamente essa redução do limite mínimo, que no parágrafo 2º é 20%, e se atender às condições do parágrafo 4º, cai para 5%. Como quer fazer crer a interessada nos itens 35 a 37 do seu recurso. A única informação que se tem é que o projeto tem como objetivo a implantação de uma indústria no ramo eletroeletrônico, voltada à produção de monitores de vídeo e telefones celulares digitais. Fecha aspas, esse trecho eu retirei dali do próprio da resolução, né, acima transcrita. Esse texto, de maneira nenhuma, permite inferir aquele caráter estruturador. Por outro lado, nem mesmo você poderia invocar que se trata de um projeto de infraestrutura. Conforme atesta o caput do artigo 1º da Lei 9.809, expressamente referida naquele parágrafo 4º, tal hipótese refere-se somente aos empreendimentos não governamentais de infraestrutura, energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e instalação de gasodutos e esgotamento sanitário. Nada relacionado, portanto, com a produção de bens de consumo, como o desenvolvimento de vídeos e telefones celulares. Assim, o limite mínimo aplicado para o caso seria o de 20% do capital votante previsto no parágrafo 2º. Porém, de acordo com as informações prestadas pela própria recorrente, o seu grupo de empresas coligadas, por meio do Banespa, possuía na ocasião apenas 5% do capital votante da Evadim Amazônia. Participação esta, portanto, insuficiente para atender aquele limite mínimo. Além disso, para além dessa constatação, apenas como argumento adicional, cumpre alertar que, para os fatos e conclusões contidos nos autos do processo 11.610, 4902, 2657, de interesse de outra empresa pertencente ao mesmo grupo do qual o Banespa é coligado, já pautado para julgamento por este mesmo relator. Presidente, aqui eu abro um parênteses. Na verdade, esse processo era para estar juntos naquela pauta lá do passado, que foi tudo retirado de pauta, entendeu? Então, eu fiz uma adaptação, tá? Os fatos são próximos, são semelhantes. Naquele caso, a autoridade julgadora de primeira instância motivou a improcedência da manifestação de inconformidade na inobservância do requisito de que o Banespa deveria ter integralizado com recursos próprios o capital votante correspondente ao limite mínimo. Essa exigência está expressa naquele parágrafo 2º, verbis, quando diz que
Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de 20% do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas a ser integralizado com recursos próprios. De fato, como se verifica do contrato de mútuo juntado pela própria interessada, DOC 5, a 5A da manifestação de conformidade, folhas 89 e 94, não existe qualquer evidência de que os recursos correspondentes às ações adquiridas tenham sido integralizados pelo Banespa. Aliás, tal documento deixa claro que aquela aquisição de ações realizada de forma não onerosa numa operação de mútuo e com cláusula de futura restituição das mesmas ações à empresa mutuante, a Ivadim Holding, não tinha outro motivo senão a fruição de incentivos fiscais previstos no artigo 9º da Lei 8.167. Como se observou naquele caso, a aceitação desse tipo de conduta possibilitaria que qualquer empresa instalada em área de desenvolvimento regional pudesse oferecer suas ações no mercado para se beneficiar com o recebimento de 70% dos incentivos aplicados por terceiros. Ademais, como mais um argumento complementar, esclarece-se que a relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o Banespa não preenche o requisito estabelecido na lei. Com efeito, o caput do artigo 9º da Lei 8.167 é claro ao asseverar que o incentivo destina-se a, abre aspas, pessoa jurídica ou grupos de empresas coligadas que, isolado ou conjuntamente, detenham, pelo menos, 51% do capital votante da sociedade titular no empreendimento do setor da economia considerado, fecha aspas. Ou seja, só se inclui no conceito de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas que compõem o controle do capital votante. Contudo, mesmo que fosse possível confirmar o limite mínimo e a participação do Banespa na composição do capital votante, a recorrente não se inseriria na linha de controle da empresa detentora do projeto. Isto porque, conforme se verifica no organograma fornecido pela própria interessada, DOC 6, juntado com a manifestação de conformidade às folhas 84, o controle do Banespa era exercido pelo Banco Santander S.A., que, por sua vez, era controlado pelo Banco Santander Central Hispano, na Espanha. Então, eu acho que o organograma juntado, mostrado pelo patrono, é, de certa forma, o mesmo que está nesse documento aí, juntado às folhas 84 da manifestação de conformidade. Destarte, há de se reconhecer a improcedência da opção pelo FINAM. Quanto ao FINOR, no tocante a este incentivo, a própria DRJ já motivou sua decisão no fato de não constar o caráter estruturador para o desenvolvimento regional na aprovação do correspondente empreendimento pela resolução SUDENE 11.113 de 97, DOC 6, da manifestação de inconformidade, as folhas 95 a 100. Da mesma forma que no caso do tópico anterior, o limite mínimo aplicado deveria então ser deslocado para o parágrafo 2º, 20% do capital votante. Como a própria interessada atesta que o seu grupo de empresas coligadas, por meio do Banespa, possuía na ocasião apenas 10,03% do capital votante da Primo Skin Cariol Indústria de Cervejaria e Refrigerante do Nordeste, empresa detentora do projeto, estaria clara a insuficiência para atender aquele limite. No seu recurso, item 72, entretanto, a interessada quer fazer crer que houve o reconhecimento do caráter estruturador para o desenvolvimento regional no item 1 daquela resolução. Considera, assim, absurdo o fato de a DRJ não ter atestado essa circunstância e concordado com seu enquadramento no parágrafo 4º, até porque prossegue o próprio Poder Executivo, no item 3 da mesma resolução, expressamente consignou o enquadramento do projeto em questão no artigo 9º da Lei 8.167. Nada obstante, não é bem isso que se depreende dos referidos itens 1 e 3. Confira-se. Eu reproduzo aí os trechos desses itens 1 e 3. Como se vê, o item 1, de modo algum, revela que aquele caráter para o projeto. Apenas o trata como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste. E o item 3 não enquadrou o projeto no parágrafo 4º, mas apenas no conteúdo amplo do artigo 9º. Portanto, assiste razão a instância ACO quando afirma que o enquadramento da situação do interessado deveria se dar no parágrafo 2º, com limite mínimo de 20%.
Acrescente-se ainda que também não se vislumbra aqui um empreendimento não governamental de infraestrutura como aqueles tratados no âmbito do caput do artigo 1º da Lei 8.908, expressamente referidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 867, quais sejam aqueles atinentes ao setor de energia, telecomunicações, aqueles todos que eu já falei anteriormente, no caso final. Com efeito, o que se teve foi um projeto de implantação de uma fábrica de cervejas e refrigerantes, conforme a declaração da própria Prius Quincariol, folha 100. A recorrente chega a alegar que a DRJ não afirma o que deveria ser apresentado para comprovar a condição do parágrafo 4º. Ora, o que deveria ser apresentado já foi a referida resolução. O que houve apenas foi que, através dela, se chegou à conclusão que o limite mínimo a ser aplicado no seu caso seria o de 20% do capital votante, condição esta não atendida pela participação da sua coligada. Afora isso, novamente, também só como uma argumentação supletiva, há que se revelar a natureza da participação do Banespa na empresa Primus Quincariol. Isto porque o instrumento particular de consolidação de subscrição de ações ordinárias, nominativas e outras avanças, bem como seu primeiro aditivo, juntados pela recorrente, docs 8 e 9, das folhas 106 a 111, evidencia que a subscrição de ações promovidas pelo Banespa foi efetuada como condição de sua futura reaquisição pela própria controladora da empresa emissora das ações. Com efeito, a cláusula 5ª daquele instrumento, mesmo com a alteração promovida no aditivo, é expressa no sentido de que o Banespa obrigava-se de forma revogável e retratável a vender e a controladora a comprar a totalidade das ações ordinárias subscritas naquele ato, tão logo o Banespa recebesse o certificado de empreendimento implantado SEI do projeto incentivado. O valor da reaquisição deveria ser no mesmo preço que se deu a subscrição corrigida, corrigido apenas pelos mesmos índices de aplicação efetuados pelo Banespa em depósito a prazo fixo, CDB, RDB, DRA, líquidos do imposto de renda, desde a data da assinatura do contrato até a que ocorresse o pagamento. Portanto, apesar de aqui ter se concretizado a condição da integralização com recursos próprios, prevista no parágrafo 2º do artigo 9 da Lei 867, parece ter havido mais uma situação de planejamento tributário no qual a empresa instalada em área de desenvolvimento regional ofereceu suas ações no mercado para se beneficiar do recebimento de 70% dos incentivos aplicados por terceiros. O questionamento dessa conduta, contudo, não fez parte da acusação contida no despacho decisório. Destarte, por si só, essa circunstância não seria suficiente para indeferir o pedido em sede recursal. Como dito, fica apenas como reforço argumentativo. Ademais, também se aplica aqui a mesma argumentação complementar que concluiu o tópico da opção FINAM concernente ao não preenchimento do requisito estabelecido em lei pela relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o Banespa. Também é a mesma destacada naquele organograma citado no caso da FINAM. Deste modo, há também que se reconhecer a improcedência da opção pelo FINOR. Então, pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está votando por rejeitar a preliminar e negar provimento. Algum esclarecimento, alguma discussão? A gente vai votar primeiramente a nulidade e depois a questão do mérito. Tá? Só uma dúvida, Ricardo. Aquela Evadim Holding, qual a relação dela com a recorrente? Você sabe assim de cabeça? Ela é coligada da recorrente, não? Presidente, vou ter que lembrar. Não sei se o patrão não pode esclarecer isso. Eu acho que sim. Ela tem aquela coligação, mas não tem relação de controle. Tá? Eu entendo que a relação de controle envolvendo de alguma forma a recorrente, né? A interessada no projeto. Sim, a beneficiária. Uma está numa ponta de um organograma que tem o Banco Hispano Santander e a outra está na outra ponta. Então, esse tipo de coligação, a meu ver, não é suficiente para atender o requisito da lei. Agora não lembro do... E acho que já tivemos um caso em que eu mesmo fui relator, e se tinha uma situação exata, eu não lembro se era também com o Santander, eu acredito até que fosse, e que nós entendemos nessa direção. Agora eu teria que recuperar aqui. Tranquilo, ok.
E aí outra questão, só em relação a essa questão da nulidade, que foi aventada, a questão é que no primeiro momento, lá quando foi julgada a nova decisão administrativa, não havia sido aventada essa questão da coligação, é isso? A autoridade administrativa não sabia, não tinha conhecimento dessa alegação relativa à coligação. Até porque essas questões são colocadas como aquele despacho, né, padrão que tem aqueles códigos, e isso daí só surge na dialética processual, entendeu? Essa é a minha visão para esses casos. Então, você estaria travando a análise processual que se desenvolve em seguida. Eu entendo o posicionamento do Gustavo nessa linha aí, no caso dos despachos decisórios de caráter eletrônico, a gente também enfrenta esses problemas, mas aí se você tem um motivo depois que surge, que já é suficiente para negar o direito, eu acho que não tem nada que voltar para a unidade de origem. Ok. Flávio? Ricardo, porque eu estou com dificuldade na internet aqui, mas o despacho é eletrônico ou houve uma fiscalização, uma análise de documentos? Porque uma coisa é o despacho eletrônico e cruza dados, outra coisa é a fiscalização olhar. Você tem um formulário, que é o PER, e tem lá os indeferimentos, né, os códigos. Eu não sei até que ponto é eletrônico, tem uma análise prévia, mas normalmente não existe, tudo com base nas declarações que estão ali. Não tem essas informações. Por exemplo, com certeza essa questão da coligação não foi analisada na unidade de origem. Mas a minha dúvida é, a fiscalização não tinha que ter investigado essas coligações, essas análises, ou o despacho ele vai... Uma coisa é que o despacho eletrônico de perder conta, que a gente vê que ele cruza dado e sai aquela emissão daquela decisão. Outra coisa é um fiscal, uma pessoa verificando aqueles dados e criticando aqueles dados. Essa é a minha dúvida. E eu confesso, eu repito, eu não estou conseguindo abrir os documentos aqui, o problema na internet, mas enfim. Queria entender melhor esse fato. Doutor Leandro, o senhor tem algum esclarecimento de fato para fazer? Sim, presidente. Esse ponto que o doutor Flávio levantou, nesse caso, doutor Flávio, como inclusive é um processo que é uma análise que aconteceu após uma decisão do CARF, essa informação do organograma ela já existia nos autos, mas ele não analisou. Por quê? Porque ele se baseou, e isso é a regra, na informação do FINAM e do FINOR sobre, como eu disse no início, a participação direta. Eles não analisam, numa primeira rodada, eles nunca analisam. Quando volta, eles analisam. E daí nasceram essas decisões favoráveis que nós destacamos aqui, quando eles analisam o caso concreto. Então, só para deixar claro, as oportunidades em que a própria Receita Federal analisou o caso concreto, houve o deferimento, com base nesses casos aqui, nesses decisões que eu juntei. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Conselheiro Gustavo. Conselheiro Gustavo. Está fechado seu áudio. Só reforçando o que o doutor falou aqui, o despacho não é eletrônico, porque esse processo ele já havia sido julgado anteriormente, afastou-se o problema da irregularidade das pendências fiscais, né, e voltou. Aí é um despacho manual. Aí a unidade de origem vira e fala, não, tudo bem, então superado nos termos do artigo da súmula 37, agora eu vou apreciar o mérito. Então, assim, o despacho não é eletrônico, tá? Pelo menos o que nós estamos apreciando, não. Só isso, presidente. Conselheiro Cleuso. Presidente, é só um esclarecimento de fato para o patrono. Esses precedentes, doutor Leandro, que o senhor se referiu na sustentação oral, que tipo de empreendimento era feito lá pelas empresas coligadas? Obrigado, doutor Cleuso, pela pergunta, prazer em conhecê-lo. São os mesmos aqui, doutor Cleuso. São, tanto no FINOR é a Primo Esquincariol, como no FINAM é a Evadim. São os mesmos empreendimentos. Obrigado, viu, doutor Leandro? Obrigado, doutor Cleuso.
Bom, mais algum esclarecimento? Podemos passar para a votação, então? Então, em relação à questão da preliminar de nulidade, conselheiro Gustavo. Presidente, com a devida vênia ao relator, eu entendo particularmente nesse caso, inclusive a primeira decisão proferida nesse processo foi nesse sentido. O que houve? Houve uma decisão deste Conselho, pela aplicação da súmula 37, que determinou o seu retorno dos autos à unidade de origem. Ou seja, lá, naquela ocasião, já se fez uma análise exclusivamente do problema da existência, da regularidade fiscal, da existência de pendências. A seguir essa linha de raciocínio, poderia a própria TRJ falar, não, tudo bem, eu vou afastar aqui e vou apreciar, ou então este Conselho, vou afastar aqui e vou apreciar as demais questões. Então, o Conselho fez o quê? Afastou o problema da pendência de regularidade, da pendência fiscal, devolveu para a unidade de origem. A unidade de origem vira e fala, olha, não há prova de participação direta no empreendimento. Sobe essa discussão para a DRJ. Aí traz todo aquele arcabouço lá, a sociedade, para dizer, não, minha prova não é direta, ela é indireta. Somado, eu tenho aqui, com a minha coligada, a participação total. Até peço mais uma vez, meu Ricardo, não concordo, que tem que haver controle, porque, no caso, o próprio artigo 1 fala inclusive, de participação de coligada, em que o empreendimento seja, que isolada ou conjuntamente. O isolado é importante, porque o isolado revela que o empreendimento pode ficar só num braço da estrutura societária. Então, o que eu entendo particularmente aqui é que há, sim, inadvertidamente, uma inovação, por mais que essa questão tenha surgido, de fato, pelos documentos trazidos no corpo de notificação da comunidade. Acho que a DRJ teria ter feito, ok, então, realmente, ou ela defendia a posição que o Ricardo colocou ao final, não, mesmo considerando essa estrutura, o tipo de relacionamento societário não é suficiente para caracterizar lá aquela participação política, ou então, por outro lado, falar, olha, de fato, aprovado que há uma participação, volta os autos para a unidade de origem. Esse é o problema que eu venho aventando há um tempo, que não, eu vou analisar só aquilo, eu não tenho que investigar nada mais na unidade de origem. E aí, o contra-argumento, mas aí o processo vai ficar voltando tudo mesmo. O problema está lá embaixo. Porque quer queira, quer não, a administração pública está junto ao princípio da verdade material. Seja para o lançamento, seja para a prática do ato administrativo, qualquer que seja ele. E nesse caso, ela teria que exaurir a matéria de fato sobre o qual repousa o dispositivo normativo que é aplicado ao caso concreto. Então, se é a participação direta, beleza. Então, se não tem outra interpretação, fica aí. Mas existe uma interpretação indireta, uma participação indireta, é possível a caracterização do gozo pela participação indireta, como está disposto no próprio artigo 9, caberia à unidade de origem esmiuçar isso, porque, ao fim das contas, o que acontece no caso concreto é a supressão de uma instância. O contribuinte vai ter que trazer provas apenas agora no recurso voluntário. E esse é o fundamento que a gente vem utilizando, inclusive nos processos de compensação, para a gente não apreciar o mérito. A gente manda devolver para a unidade de origem, porque cabe a ela analisar essas questões. Então, presidente, com a devida vênia ao relator, eu vou divergir para reconhecer, de fato, a nulidade do acordo da DRJ, no que tange ao problema da inovação, e que seja para que seja proferido um novo voto no sentido de, olha, está afastado, retorna à unidade de origem para analisar os demais requisitos. Ricardo, você quer fazer algum comentário? Só um pontinho aqui, porque a posição do Gustavo implica no seguinte: se temos um caso qualquer em que existem 100 possibilidades, 100 fundamentos possíveis para se analisar uma determinada situação para negar um determinado direito, a unidade de origem teria que se debruçar sobre 100 numa primeira passagem e dizer, desses 100, 87, entendeu? 87 são ok, 13, tem que fazer uma análise ampla para poder levantar todas as possibilidades de futura supressão de distância. Isso daí a meu ver, absolutamente, do ponto de vista prático, inconcebível. Então, esse entendimento que a gente já teve em outras situações, eu acho que tem que ser superado quando se criar uma dialética processual. Aqui, no caso, foram várias as situações que eu vi
que seriam capazes de indeferir o pedido. Então, só faz conta. Ok. Gustavo, só esclarecendo o seu voto, você está acolhendo a nulidade da decisão da DRJ? Na nulidade da decisão da DRJ. Tá. Por quê? Para que os autos retornem, para que a DRJ profira um voto se atendo aos argumentos, ao motivo de fato deduzido na unidade de origem, para indefinir o PR. Conselheiro André. Eu peço vênia ao conselheiro Gustavo, eu divido desse posicionamento. Eu entendo que a dialética das provas ela se aplica ao presente caso e que a DRJ não pode ficar limitada nem para, quando ela está analisando a situação fática, ao que foi falado somente na primeira decisão, na decisão proferida pela DRF, né? Se foram apresentados novos fatos pelo contribuinte, eles devem ser analisados e deve ser feita uma análise ampla com base na legislação que regulamenta aquele fato em concreto. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Conselheiro Flávio. Presidente, já pedindo vênia ao Ricardo, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Gustavo, em especial por conta da informação de que isso deveria ter sido analisado desde o início lá embaixo, na análise, né, do pleito do contribuinte, por se tratar de um despacho não eletrônico e sim um despacho manual. Então, estou acompanhando aqui a divergência pela nulidade do acórdão da DRJ. É isso, né, Gustavo? É isso. Ok, obrigado. Conselheiro Cleuso. Presidente, eu acompanhei atentamente os fundamentos do voto do conselheiro Ricardo, e, como sempre, analisa as questões, inclusive as processuais, com muito cuidado, com muito conhecimento. De fato, essa é uma questão bastante intrigante. Nós já tivemos diversos debates aqui na turma, quando se trata dessa discussão sobre dialética das provas. Mas, nesse caso, muito especialmente, o que me chamou a atenção, presidente, e demais conselheiros, foi tanto a divergência aberta pelo conselheiro Gustavo, mas a indagação feita pelo conselheiro Flávio, e que o patrono respondeu, com relação à natureza do despacho, né, nesse caso. A mim me parece que na fase procedimental é essencial que a autoridade pública reúna todas as informações necessárias para chegar ao seu convencimento, à sua convicção e formalizar o ato. No caso aqui, o ato de indeferimento. Então, me parece que faltou instrução lá na fase procedimental, né? E somente depois na fase contenciosa que o contribuinte traz uma espécie de complementação de documentos, e aí a DRJ se debruça para analisar esses documentos que foram oferecidos a título de complementação. Mas isso causa um vício lá na fase procedimental, né? E é uma coisa que nós temos debatido muito aqui na turma, essa questão da regularidade nesta fase. Então, eu vou pedir vênia ao conselheiro Ricardo, primeiro cumprimentá-lo pelo voto muito bem feito, muito bem analisado, mas a mim me parece que houve um problema nessa fase procedimental de instrução do procedimento, que se destina exatamente para isso, né? Então, por isso eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Gustavo, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro Sérgio? Eu entendo também que a questão foi levantada só na fase da manifestação de conformidade, né? Era algo que o contribuinte tinha conhecimento de que não era a participação não era direta, mas não foi levantado na fase anterior, então eu vou acompanhar o relator. Ok, obrigado. Conselheira Fabiana. Eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar, né, entendo as considerações feitas, né, levantadas pelo conselheiro Gustavo, mas eu entendo também que a questão só foi suscitada
né, na manifestação de conformidade. Na etapa anterior, a autoridade administrativa não dispunha dessas informações e, por isso, a decisão foi adotada de acordo com as informações que estavam disponíveis. Apenas com a manifestação de conformidade é que surge essa questão e novas matérias, então, são suscitadas. Tá? Então, a decisão aqui vai ser por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cleucio e Fabiano. E aí nós vamos passar, então, para a análise do mérito. O conselheiro Gustavo. Presidente, no mérito fica difícil divergir, porque a questão aí já passa a ser fática. O conselheiro fez o exame da prova de forma suficiente, reforça a minha posição, porque talvez o contribuinte pudesse trazer mais elementos se tivesse sido instado ainda em primeira instância, nem em primeira instância, né, da origem. Mas a luta que foi exposta pelo relator, aí no mérito não tem como superar. Então, eu acompanho no mérito o relator. Doutor Leandro, questão de fato, só questão de fato, tá, senhor? Presidente, obrigado. É só mesmo para ponderar para as senhoras e para os senhores, se se for considerarem pertinente ainda a conversão em diligência para que haja uma primeira manifestação da autoridade fiscal acerca do que foi discutido. Apenas isso. Obrigado, presidente. Mas é uma questão de método. Conselheiro André, o conselheiro Gustavo está acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator, presidente. Ok, conselheiro Flávio. Infelizmente, nesse caso também vou ter que acompanhar, presidente, com a minha ressalva da preliminar, mas vou acompanhar. Ok. Conselheiro Cleucio. Bom, presidente, eu analisei aqui o artigo 9º da Lei 8167 e me parece que tem duas situações, né? A primeira, que é a do caput, que trata do possível incentivo para empreendimentos de setor da economia como um todo, não é? E aí a participação societária das empresas coligadas é de 20% do capital votante. Independentemente dessa questão da coligação das empresas, eu acho que isso já foi superado e muito bem analisado no voto do conselheiro Ricardo, mas em seguida o parágrafo 4º, ele é bem expresso em dizer que a participação diminui, né, para 5% quando se tratar de empreendimentos de infraestrutura, né, projetos de infraestrutura. E o que a empresa desenvolve, pelo que está aqui no voto do conselheiro Ricardo, e o patrono confirmou, é um projeto de fabricação de celulares, né, tablets, etc., e o outro é de cervejaria, né, de cerveja. Então, foge do limite semântico da palavra infraestrutura, né, que envolve outro tipo de empreendimento. Em que pese lá, na primeira instância, no DRJ tenha sido analisado um caso semelhante, da mesma contribuinte, e se entendeu de forma diferente, eu creio que nós não podemos nos desgarrar daquilo que a legislação prevê, né, e, portanto, há um limite semântico para a palavra infraestrutura. De modo, presidente, que com base nesses argumentos, eu acompanho o relator por entender que a empresa não preencheu o requisito legal para se beneficiar dessa participação societária em 5%, devendo se aplicar o limite de 20%. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, conselheiro. O Gustavo, quer falar? Só uma observação, porque no corpo do voto Ricardo, ele faz uma ponderação no argumento sucessivo, concorda ou não concorda. Então, eu vou pelas conclusões, tá? Esqueci de colocar isso, eu peço desculpas. Você quer esclarecer? É a questão da participação, da coligada, ok? Eu não entendo que tenha que haver controle, basta o coligado, a coligação por si só não pressupõe controle. Então, é só isso, é só nessa parte, esse último argumento sucessivo do Ricardo. Que, aliás, se eu compartilhasse desse argumento, inclusive superaria para ele. Ok, obrigado. Conselheiro Sérgio. Eu acompanho o relator do mérito. E conselheira Fabiana.
Também acompanho. Eu também vou acompanhar o relator, né? Eu acho que aí há duas questões, né, que foram bem levantadas pelo relator. Há essa questão da infraestrutura, né? E eu sou da região Nordeste, estou acostumado a trabalhar com esses processos principalmente da SUDENE, né? Há uma distinção entre processos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, que são abrangidos genericamente pelos benefícios, tanto na região da Amazônia quanto na região do Nordeste, e os projetos de infraestrutura, né? Então, são coisas realmente distintas, né? E em relação à questão do controle, né, apesar da colocação do Gustavo, mas a gente, né, como bem lembrou o Ricardo, nós já tratamos essa questão na turma. A questão é que, individualmente ou o grupo de coligados, ela precisa deter o controle da empresa beneficiária. Então, você não pode trazer uma outra empresa que, por mais que seja coligada desse grupo, né, mas que se ela não tem essa relação junta de controle societário, ela não está abrangida lá pelo artigo 9. Né? Então, eu vou acompanhar o relator. Tá? Então, só acabando aqui. Então, acorda os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cleucio e Fabiana. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo votou pelas conclusões do relator quanto ao mérito. De sustentação oral, o patrono contribuinte, doutor Leandro Cabral. Então, esse é o resultado. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, presidente. Desejo saúde aos senhores, senhoras e suas famílias. Obrigado. Esse resultado, então, doutor, vai ser replicado no item 12. Né? Esse processo era paradigma, então o item 12 vai ter esse mesmo resultado. Tá ótimo, presidente. Muito obrigado. O conselho colegiado querem fazer um intervalinho? Sim. Então, 5 minutos, tá ok? Então, peço a colega para fazer a interrupção da gravação. Só interromper a gravação, Fábio, gente. Gravação encerrada, presidente.